Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Danilza. Chegou agora. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina de práticas docentes para o ensino de números, né? Do nosso curso de especialização em inovação e ensino de matemática. E nesse nosso segundo tópico, né? E também a nossa segunda aula síncrona, a ideia é que a gente entenda um pouquinho mais, né, sobre a BNCC, apesar de ser um documento aí que muito é discutido, a gente tem muitas orientações sobre ele, né, e acredito que vocês já tenham visto algumas coisas no curso, e também conforme eu for falando e explicando, vocês podem, daqui a pouco, se precisar me interromper, né, se vocês já viram esses conteúdos, a gente vai passando adiante. Mas a ideia, então, desse nosso segundo tópico é a gente olhar o que nós temos de números no nosso documento orientador, que é a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Então, antes de qualquer coisa, né, na semana passada, no nosso primeiro tópico, a gente fez uma retomada, né, sobre os números. Então, relembramos um pouquinho, né, quais são os conjuntos numéricos, relembramos o sistema de numeração, já trouxe algumas práticas, né, de como a gente pode aí trabalhar, abordar os números. Então, uma primeira vivência. Hoje, a nossa aula vai ser um pouquinho mais teórica, tá? Mas vamos ter algumas discussões também que eu quero escutar vocês. Porém, ela é com foco maior na BNCC, para a gente entender que documento que é esse, né? Então, a BNCC é um documento que é de 2018, né? A versão final, como a gente diz, da BNCC. E esse documento, então, ele é hoje utilizado pela maioria das redes, né, de ensino que nós temos aí no país. Elas vão ter seus currículos baseados, né, a partir da BNCC. Então, isso é uma questão importante da gente compreender, tá? Bem, então, isso que eu já falei, né? Ela é um documento que vai ser de caráter normativo, que vai definir o conjunto orgânico e progressivo de quais aprendizagens que são essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica, né? E ela tem, dentre aí, os seus preceitos na introdução, ela visa uma formação humana e integral e, né, observando e tendo como preceitos a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como é fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né? Importante a gente falar que, quando falamos de BNCC, a gente está falando de um documento, né, que orienta aí a educação brasileira, mas que existem outros documentos, né, que antecedem ela, como a Constituição Brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases, entre outras leis que vão nos trazer aí aspectos acerca do nosso sistema educacional brasileiro, né? Tendo sim aqui na BNCC como foco pensar em como organizar o currículo escolar, né? O que deve ser ensinado, como deve ser ensinado. Ela também vai trazer algumas ideias disso. Então é nesse sentido que a BNCC ela nos é apresentada. A BNCC ela é organizada em que esse documento vai dizer que devem ser desenvolvidos ao longo da educação básica 10 competências gerais, né? Ela tem um grande enfoque das avaliações externas e a competência, ela é aqui. O que é uma competência, né? Quando eu falo, é definida como a mobilização de conhecimentos, né? Conceitos e procedimentos e das habilidades, né? Que são as práticas cognitivas e emocionais, além das atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, tá? Então, as 10 competências gerais da educação básica, trazendo aí especificamente, né, de forma bastante curta, a questão do acesso ao conhecimento, da curiosidade intelectual, o senso estético tão importante, a comunicação, a argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, a questão da coletividade e também da empatia, né? Então, percebam, esse documento vai dizer o seguinte, olha, no fundo, né, a gente sabe muito bem disso. Escola não vai ser aquele espaço que eu só vou trabalhar com as disciplinas de português, de matemática, não. Existem várias outras habilidades, né, que esse processo de socialização e de convivência, eles vão desenvolver nos estudantes, tá? Então, gente, trazendo para contextualizar um pouquinho, né, como eu falei antes, os marcos legais que antecedem a BNCC, né, então a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases e também o Plano Nacional de Educação, né, que é de 2014, ele era até 2024, mas ele teve uma prorrogação por conta da pandemia, né, acredito que já estejam aí no movimento de construção do novo Plano Nacional, e são os 3 marcos, então, importantes que a gente tem para a BNCC. Além disso, gente, a BNCC ela traz alguns fundamentos pedagógicos, tá? Então, como eu já disse, o foco no desenvolvimento das competências, né? Então, o que os alunos devem saber, mas também o que eles devem saber fazer, né? Então, esse movimento que as competências trazem. E a importância, né, que o documento vai trazer de um compromisso com a educação integral, que a gente pode ver pelas próprias competências, né, a educação integral vai estar articulada aí ao desenvolvimento daquelas 10 competências, considerando a construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e com os desafios da sociedade contemporânea, né? Eu acho que quando a gente fala em educação, e pensando nós aqui, né, enquanto professores, a gente percebe muito bem, não adianta o cara ser excelente lá na disciplina de matemática, né? E hoje em dia não conseguir se comunicar ou não saber se comunicar, por exemplo. Ou ainda, ter empatia com o colega do lado, ter esse senso de coletividade, de pensar em todos os colegas, né? Então, esses aspectos, eles são muito importantes para a gente pensar aqui e trazer, tá? Muito bem. Além dos fundamentos pedagógicos, vou trazer algo que vocês também já sabem aqui, né? Que é a questão das etapas da BNCC. Né? Então, a gente tem 3 etapas, né? A BNCC é organizada lá na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E cada uma dessas etapas vão ter suas particularidades. Então, a educação infantil, ela é pensada, né, e organizada, olhando, então, considerando os 6 direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. E esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão organizados dentro dos campos de experiência, né? Que campos são esses? O eu, o outro e o nós, o corpo, os gestos e os movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e por último, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, percebam, quando a educação infantil se organiza dessa forma, ela não vai estar apresentando questões referentes a saber ou não saber matemática, por exemplo, né? Porque isso está dentro dos campos de experiências, através dos direitos de aprendizagem, entende-se, né,
que serão já pensadas e trabalhadas algumas habilidades importantes do fazer, né, matemática. Bem, e além disso, né, quando eu coloco aqui, a educação infantil ela é organizada em 3 etapas, né, pessoal? Só para a gente começar aqui essa discussão sobre a BNCC. Nós vamos ter as etapas dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, tá? E aqui eu acabei de ver que ficou um erro, que era para mim ter colocado os objetivos de aprendizagem aqui, eu não coloquei, tá? Mas é para a gente ter essa primeira noção da educação infantil, que é uma etapa importantíssima para o desenvolvimento, né? Considerando que dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses, essas crianças elas já começam aí um processo de alfabetização, de conhecimento dos números, da questão do espaço, né, da geometria, então aspectos da matemática que já vão sendo, ou pelo menos deveriam ser, trabalhados lá na educação infantil. Bem, como que a BNCC se organiza, né? E aqui eu tirei lá fiz um recorte. Quando a gente for olhar, né, todos os aspectos da BNCC, a gente vai ver que elas se organizam em um código alfanumérico, né? Esse código alfanumérico, então, ele vai nos dizer como que essa habilidade, quando que ela vai ser trabalhada, tá? Então, aí está um exemplo, pensando lá no campo de experiência, traços, sons, cores e formas, como que eu vou fazer lá para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas? Perceba, serão 3 habilidades diferentes, né? Porque eu estou pensando em faixas etárias distintas. Passando aqui, indo para o ensino fundamental, eu vou trazer agora alguns aspectos mais pertinentes, vamos pensar assim, considerando que aqui a gente vai começar a falar da matemática. A gente está aqui, por enquanto, entendendo qual é a estrutura da BNCC, né? Então, quando eu falo em ensino fundamental agora, a BNCC ela é dividida pelas áreas do conhecimento, e cada área, né, vai ter suas competências a serem desenvolvidas. Assim como cada área vai ter componentes curriculares que deverão ser trabalhados, né, que compõem essa área, e cada componente vai ter as suas competências, tá? Então, por exemplo, quais são as 5 áreas do conhecimento do ensino fundamental? Linguagens, ciências humanas, matemática, ciências da natureza e o ensino religioso. E eu coloquei aí no slide quais são os componentes curriculares de cada uma dessas áreas, tá? Bem, quando eu olho para isso, né, eu estou trazendo uma estrutura de organização da BNCC, mas a gente tem que entender que dentro de cada área, né, da BNCC, o ensino fundamental ele vai ter dividido nos anos iniciais e nos anos finais, né? E além de tudo, quando a gente for pensar dentro da área temática, da nossa área de conhecimento, que percebam que a gente tem a área de matemática e também a disciplina de matemática, né? A área da matemática, ela é a única, podemos dizer assim, que ela só tem uma única disciplina. Então, essa área vai ter na sua estrutura as unidades temáticas, sendo que dentro das unidades temáticas a gente vai ter os objetos de conhecimento e as habilidades que devem ser desenvolvidas considerando cada objeto de conhecimento, tá? Da mesma forma que no ensino na educação infantil, a gente também vai ter um código alfanumérico, tá? Esse código alfanumérico, então, ele é organizado a partir de 2 conjuntos de letras e 2 conjuntos de números, né? Então, o primeiro par de letras, ele vai indicar a etapa, né? Qual é a etapa que eu estou desenvolvendo essa habilidade?
O primeiro par de números, ele vai indicar qual é o ano que se refere a essa habilidade, ou o bloco de anos, né? E ali na BNCC ele especifica isso. O segundo par de letras vai indicar o componente curricular. Então, nesse caso ali, eu estou falando as duas primeiras letras, o EF era educação, educação, ensino fundamental, desculpa, e o EF é de educação física, tá? O último par de números vai indicar qual é a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos, tá? Detalhe, isso não precisa ser único, né? A BNCC vai apresentar um formato, porém, ela também deixa explícito o seguinte, o que é importante falar? Essa forma que a BNCC organiza, né? Unidade temática, objetos do conhecimento, habilidades, ela tem por objetivo, né, trazer, apresentar para a gente uma clareza e a precisão e a explicitação do que se espera que todos os alunos aprendam no ensino fundamental, né? Fornecendo orientações para a elaboração dos currículos em todo o país, adequados aos diferentes contextos, né? Então é isso que a gente já sabe. A BNCC, ela é um guia, né, lá para os nossos currículos estaduais, municipais, mas não significa que tudo que está lá na BNCC eu tenho que fazer igual, né? Os currículos, eles podem ser adaptados para os diferentes contextos do Brasil, tá? É no sentido de garantir, né, essa questão mínima de aprendizagem para que todos tenham essa mesma aprendizagem no Brasil. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Não? Tudo certo? Então, a gente tem um vídeo que eu coloquei lá na disciplina, né? E eu vou colocar ele aqui rapidamente para nós escutarmos a professora. Esqueci o nome da professora. Professora Maria Inês Diniz, né? Falando um pouquinho sobre esse movimento da base para a gente depois continuar nosso olhar, agora pensando na matemática, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui. E deixa eu compartilhar esse videozinho aqui. Olá, professor e gestor. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular no componente matemática. À primeira vista, pode parecer que a base não traz grandes mudanças no componente matemática, a não ser a mudança da terminologia, porque os antigos eixos passam a se chamar unidades temáticas, os conteúdos, objetos de conhecimento e os objetivos, habilidades. Mas a base muda bastante em termos de enfoque do que deve ser priorizado em matemática. Enquanto os discursos anteriores, os currículos anteriores, estavam pautados pela formação para o mundo do trabalho, a base enfatiza bastante o desenvolvimento de competências. Isso vai significar para cada professor, para cada escola, pensar com muito cuidado o seu currículo, uma vez que a base determina os conteúdos essenciais que os alunos devem aprender a cada série, mas não define a forma, o método, que é ele que de fato vai levar ao desenvolvimento das habilidades de maior complexidade e significação. Vale a pena falar de algumas mudanças específicas que aconteceram na matemática. Pode surpreender um novo eixo, desde o primeiro ano do ensino fundamental, que é o eixo álgebra. E uma mudança no termo do eixo tratamento da informação, que agora se denomina unidade temática, probabilidade e estatística. Certamente a álgebra do Fundamental 1 vai exigir dos professores algum estudo e aprofundamento. Não se trata mais apenas de ensinar a calcular,
mas do que está por trás das operações, das relações que existem entre as operações. Outra mudança que vale a pena destacar é a geometria no ensino fundamental 2. Há uma ênfase maior a partir do 7º ano no trabalho com plano cartesiano e com a geometria das transformações, que nem todos os professores tiveram sequer na sua formação inicial. Isso vai exigir também algum aprofundamento e estudo. Se vocês se lembram dos parâmetros curriculares, neles já estavam com muita ênfase o desenvolvimento da resolução de problemas, ou a resolução de problemas até como metodologia de ensino. Agora, a resolução de problemas é uma das macrocompetências que a matemática tem que assumir como sua. Além da competência da resolução de problemas, há uma ênfase também na investigação, no desenvolvimento de projetos e na modelagem. Tudo isso vai exigir dos professores ajustes, especialmente na forma de ensinar. Vale a pena destacar que a ênfase da matemática está no letramento matemático, ou seja, a matemática em uso, a matemática na resolução de situações, e não a matemática da técnica e das fórmulas. Para isso, é preciso investir em atividades que desenvolvam o raciocínio, a comunicação, a representação e, nesse sentido, a resolução de problemas e a investigação são as ferramentas para alcançar esse letramento. Na construção dos currículos, sejam das secretarias ou de cada escola, é preciso um cuidado com a progressão. A matemática sofreu poucas mudanças, mas há mudanças sem dúvida. Percebe-se uma preocupação com expectativas mais altas. A probabilidade é um exemplo, que começa já nas séries iniciais. A probabilidade no ensino fundamental, nas séries finais, antecipa alguns conhecimentos que hoje usualmente são do ensino médio. A geometria também ganha uma dimensão diferente daquela que é tratada hoje, inclusive com o plano cartesiano, como eu citei anteriormente, já a partir do 3º ano do ensino fundamental. Uma outra mudança que impacta na progressão das séries é a álgebra do ensino fundamental 2, quando há uma menor ênfase no cálculo algébrico e maior preocupação em desenvolver nos alunos a noção de variação. As funções ganham uma dimensão maior do que o cálculo por si mesmo. Espero que essa breve conversa possa ajudá-lo a pensar em suas aulas no próximo ano e na elaboração dos currículos para quem for. Então, gente, trouxe esse vídeo e pergunto para vocês, né? Quem que estudou, viu alguma coisa dos PCNs já, ou quem que só conhece não, né? Teve maior ênfase na BNCC, que é o documento mais atual que a gente tem? O que vocês me dizem? Pode falar, Rodrigo. Quer abrir a câmera? Fica à vontade. Então, professora, a diferença, né, que eu senti da BNCC, que logo quando eu comecei nessa profissão, a escola em que eu trabalhei, a diretora simplesmente jogou para mim, ó, você tem que refazer o teu planejamento com essa base aqui, só mandou o documento para mim, né? Então foi uma coisa muito diferente, porque na minha graduação eu justamente utilizava os PCNs, né? Então, desde da própria estrutura em si, eu tive uma grande dificuldade na BNCC com o alfanumérico, porque lá no PCN a gente trabalhava com blocos, se eu não me engano, se eu não tô recordando aqui, que era blocos temáticos, e da BNCC já teve um pouco dessa mudança. Mas logo quando chegou nas escolas, pelo menos a coordenação daquela época, não considerava não tinha um currículo próprio, então sempre tomava como base a BNCC. Então, para mim, ficou assim muito, como é que eu posso dizer, amplo demais, ficava muito amplo. Depois, com o passar do tempo, que fui mudando de escola, e também as escolas, a própria coordenação pedagógica foi entendendo como é que estava tendo esse movimento da BNCC. Então, hoje, né, estamos aqui em 2025,
já tem realmente um entendimento melhor, eu consigo trabalhar melhor com a BNCC, entendendo que ela é uma diretriz, de que a gente tem um plano, que a própria prefeitura ela cria um plano para o nosso contexto. Então, hoje eu fico mais tranquilo, mas naquele período, logo quando estava sendo implementada, foi uma dor de cabeça para mim. Não só a base, né? Acho que toda a política, todo documento, tudo que vem assim, né? Ela causa um impacto na gente, porque estamos acostumados a trabalhar de uma forma e aí vem outra coisa, né? E a gente acaba tendo que sim aprender e trabalhar com isso. Existem muitas críticas contra a base, né? Eu acho que essas críticas a gente tem que sim olhar para elas, ponderar, entender, buscar, estudar um pouco mais, né? Se aprofundar e entender que, de certa forma, a base ela se limita na sua estrutura, falando de habilidades e competências, né? Mas cabe a nós, enquanto professores, alargarmos isso, né? Possibilitarmos que os nossos estudantes vão além, né, de só desenvolver essas habilidades e essas competências. Mas, quando tu traz, Rodrigo, dessa questão, né, a gente tinha antes os blocos de conteúdo, agora a gente muda, né? Nesse sentido, a gente tem muitas alterações de nomes, né? E nos PCNs a gente não tinha tão claro isso de, no 6º ano, né, o meu estudante precisa desenvolver, ver tal conteúdo e desenvolver tal habilidade. A gente não tinha antes isso nos PCNs, né? Ele era algo mais geral. Lá nos ciclos, era dividido em 4 ciclos o ensino fundamental, né, que eram organizados de 2 em 2 anos, e do ensino médio a gente nem tinha, né, isso porque o ensino médio ele não era uma etapa obrigatória, então nós não tínhamos os PCNs num primeiro momento para o ensino médio, só depois que apareceu. Então, este movimento todo, ele vai se constituindo enquanto uma forma de organização da educação brasileira. E percebam que hoje, 7 anos depois da promulgação, né, da base final, vamos dizer assim, a gente já tem um avanço, né, no sentido de entender o que é a base, os municípios, os estados também se apropriarem desse documento, entenderem que ele vai trazer as habilidades mínimas, mas que as redes, enfim, elas podem ir se ajustando, né, melhorando esse documento, tá? Quando a professora Maria Inês Diniz ali vai trazer algumas observações pensando nas unidades temáticas que a gente tem hoje, né, dentro da BNCC. Então, ela traz ali algumas alterações que acontecem, a maioria delas no campo da álgebra e da geometria, né? E aí eu pergunto para vocês, e nos números, né? O que é que nós vamos ter quando pensamos na matemática? O que é a nossa, da nossa BNCC vai nos dizer? Então, eu vou começar trazendo aqui para vocês, um pouquinho, rapidamente, nós vamos olhar para o ensino fundamental, tá? E também para o ensino superior. Para o ensino médio, tá? Vamos lá, então. Deixa eu aumentar aqui para mim. Vamos lá. Então, como trabalhar no ensino fundamental a matemática? Então, inicialmente, percebam que a professora ali já trouxe no vídeo algumas questões referentes ao letramento matemático, né? E aqui, nessa parte da BNCC, a gente tem que o ensino fundamental ele vai ter o compromisso de desenvolver esse letramento matemático, né? Considerado, então, como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas e a formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticos, tá? Além disso, o letramento matemático vai assegurar aos alunos reconhecer
que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, né, trazendo aí as questões do raciocínio lógico e crítico, além de estimular a investigação e que pode ser prazeroso. Então, o que vem quando eu falo em desenvolver o letramento matemático? Desenvolver o letramento matemático está nessa perspectiva de fazer os nossos estudantes compreenderem que a matemática é muito mais do que a utilização de regras e de fórmulas, né? Ela está no nosso contexto, está no nosso mundo e ela precisa ser utilizada, né? E aí a gente tem que os números, por exemplo, são, né, daqui a pouco, talvez, uma das partes mais importantes da matemática, considerando a necessidade que a gente tem de contagem, como a gente viu na aula passada, que é como se originam, né, os sistemas numéricos, mas, acima de tudo, para além da contagem, a gente utiliza os números em muitos outros lugares do nosso dia a dia, né, de muitas outras formas, seja para medir, seja para dar significado a algo ou assim por diante. Então, ainda pensando nisso, a BNCC vai nos dizer, olha, e aí vocês vão lembrar daquela primeira disciplina que eu trabalhei com vocês, que foi as tendências e metodologias para a gente ensinar matemática. Os processos matemáticos, né, que a gente vai trabalhar através da resolução de problemas, através da investigação matemática, do desenvolvimento de projetos e também da modelagem, são citados, então, como formas privilegiadas de atividade matemática, né? Então, observem, quando eu falo em atividade matemática, é muito daquilo que a gente estudou, de colocar os nossos estudantes como protagonistas do fazer matemática, né? De, na prática, compreender a matemática, para além, né, daquela forma de passar um exercício e fazer eles copiarem, né? Então, muito disso está presente aqui. Outros processos de aprendizagem são ricos também para o letramento matemático e para o desenvolvimento do pensamento computacional, né? Por que eles são ricos para isso? Porque eu vou trabalhar com raciocínio, representação, comunicação e a argumentação, né? Que, inclusive, se a gente observar, são competências gerais da educação básica que a BNCC apresenta, tá? Bem, quando eu falo aqui nos diferentes campos que compõem a matemática, então a gente já vai ver, né, que campos são esses. A gente vai estar falando, então, que a matemática em si, a gente vai ter que sempre observar as articulações que existem entre eles, né? Através da equivalência, da ordem, da proporcionalidade, da interdependência e da representação, assim como da variação e aproximação. Essas vão ser ideias fundamentais para a gente desenvolver o pensamento matemático nos alunos, tá? Entendendo, então, que esse processo vai ser convertido em objetos do conhecimento. E aqui, por exemplo, a proporcionalidade deve estar presente no estudo das operações com números naturais, representação fracionária dos números racionais, nas áreas, nas funções, na probabilidade. Então, pensando nesse movimento de articulação das áreas, né, das unidades temáticas. Por quê? Como que a matemática, ela é organizada, gente, no ensino fundamental? Então, a gente tem uma organização que, dentro da matemática, as nossas habilidades, né, previstas, elas vão ser organizadas segundo as unidades de conhecimento da área, né, essas unidades temáticas que a gente chama. Então, no ensino fundamental, a gente tem 5 unidades temáticas da matemática. Um pouquinho diferente do que se tinha lá nos PCNs. Então, agora a gente vai ter a unidade temática de números, a unidade temática de álgebra, de geometria, grandezas e medidas e de probabilidade e estatística. Vocês já devem ter percebido que a nossa pós-graduação, ela é organizada, né, as nossas práticas,
elas são organizadas por cada uma dessas unidades temáticas. E hoje a gente está discutindo com maior foco a unidade temática de números, né? Que unidade temática é essa? Então, a gente vai ter principalmente como as habilidades a serem desenvolvidas, né? Quando eu penso lá no pensamento numérico, vão ser para a gente ampliar a compreensão a respeito dos diferentes campos e significados das operações. Para isso, se propõe resolução de problemas envolvendo números naturais, inteiros, racionais e os reais, em diferentes contextos do cotidiano, da própria matemática e de outras áreas do conhecimento. Então, isso vai estar previsto, né, para ser trabalhado no ensino fundamental para a gente desenvolver esse pensamento numérico. Bem, o que eu trago então aqui nos anos iniciais, né? Nos anos iniciais, devem ser, espera-se que os nossos estudantes, eles resolvam problemas com números naturais e os números racionais, cuja representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações. Que os nossos estudantes também argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados. E, com relação aos cálculos, se espera que eles desenvolvam diferentes estratégias para obter os resultados, sobretudo estimativa e cálculo mental, além dos algoritmos e do uso de calculadoras. E aí, o que vocês me dizem? Tem alguma prática que vocês já desenvolveram, alguma coisa que venha à mente de vocês daqui a pouco a respeito disso? Tem alguém aqui que trabalha nos anos iniciais? Rodrigo trabalha? Pode falar, Rodrigo. Então, professora, uma prática que eu utilizei, principalmente no 7º ano, quando vai falar sobre números, é com conjunto numérico, conjunto de números inteiros, e eu utilizo a reta numerada. Então, é justamente uma boa opção para trabalhar com os números positivos e os números negativos. Então, deu certo com os estudantes. Um outro também foi com o 6º ano, foi utilizando o material dourado, que eu utilizei com eles. E eles E, já conheciam? já conhecia no ensino, quer dizer, no 5º ano. No entanto, que a professora do ano passado deles, ela que me ensinou umas outras práticas com material dourado que eu achei muito interessante. E as pedagogas, elas têm um toque com esse material dourado e me deu E umas ideias muito legais. o que trabalhou com material dourado? Então, foi justamente para trabalhar o posicionamento. Como é sempre, a gente sempre, ele é utilizado para isso, né? Só que a gente fez como se fosse um jogo, e aí a gente só deixou apenas separados os bloquinhos em montinhos, e os alunos tinham que contar e depois pegar uma fichinha. Só que essa fichinha continha uma determinada quantidade, por exemplo, 10, 20, 30, aí depois tinha 3, 4, então ela deixava os bloquinhos de tal forma que deixasse um número em parcelas, em soma de parcelas nas ordens. Então, depois a gente trabalhava justamente a decomposição e a composição do número utilizando esse material dourado. Então, foi bem legal. Entendi, legal, interessante. Então, perceba, mais alguém? Isso, se alguém tiver, pode abrir o microfone, tá? Senão levanta a mão. Isso que o Rodrigo traz, logo vai aparecer, né? É uma orientação também que a BNCC traz da gente utilizar recursos, né? Como o ábaco, o próprio material dourado. A questão aqui também que ele traz da importância, né? Da gente trabalhar com estimativa e o cálculo mental, né? Para os estudantes compreenderem também isso, terem essa prática
nas suas vivências, e o próprio uso da calculadora, né, gente? No sentido de, muitas vezes, facilitar a vida do estudante e também de propor que ele aprenda, né, com o uso de calculadora. Claro, de forma guiada, que o professor esteja junto, mas que ele consiga, usando a calculadora, entendendo o algoritmo, utilizando um recurso ali manipulativo, ele consiga desenvolver certos aspectos que são essenciais quando a gente fala na questão das operações, né, com números naturais, na questão do sistema posicional e assim por diante. Também, a base vai dizer o seguinte, né, que se espera que nos anos iniciais os alunos tenham, né, desenvolvam habilidades com relação à leitura, à escrita e à ordenação dos números naturais e também dos racionais, por meio da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o valor posicional dos algarismos, que é um pouquinho isso que o nosso colega trouxe. O estudante entender que quando 3 está na centena, ele vale 300, né? Quando ele está na dezena, ele vale 30. Então, essas compreensões, que para nós talvez sejam simples, para o estudante lá dos anos iniciais, primeiro que ela é essencial para ele progredir depois, né, gente? E, além de tudo, ela é, acima de tudo, importante, considerando aquele momento de aprendizagem. Então, isso está previsto para ser desenvolvido ainda nos anos iniciais. Então, teoricamente, quando o nosso estudante chega no 6º ano, né, para os professores de matemática, eu falo aqui, ele já deveria saber isso, né, já deveria ter desenvolvido essa habilidade e ter muita clareza sobre ela. Mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece, né, a gente tem grandes problemas referentes à aprendizagem dos estudantes do 5º para o 6º ano, né, o fato de ter essa troca, muitas vezes de um único professor para vários professores, a questão também das dificuldades que vêm das operações, da tabuada, né, a gente sabe que isso vem e não é numa escola ou noutra que acontece, infelizmente é algo que acontece muito por aí. Também se espera que os estudantes, eles aprofundem a noção do número, que é importante tarefas que envolvam medições nas quais os números naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade dos números racionais, tanto na representação decimal quanto na fracionária. Então, aqui já começa a aparecer, né, pessoal, algumas coisas da gente ir evoluindo, né? Existe o número natural, né? E como que eu chego nesse número que não é o natural, né? Mas também ainda não estamos falando inteiro, estamos falando do número racional, né? De forma que, então, eu vou lá trabalhar com medições, então daqui a pouco já trazendo aspectos, entrando na unidade temática das grandezas e medidas, eu vou conseguir desenvolver o conceito do número racional, me apoiando, né, na questão das medições, para que os alunos entendam que, ao fazer uma medição, por exemplo, eu poderia pegar, deixa eu pegar aqui o que eu tenho fácil, tenho a minha mesa aqui, né, sobre a qual eu estou falando, e um grampeador, que eu fazendo uma medição dessa mesa com o grampeador, eu posso chegar à conclusão que não cabem 10 grampeadores aqui, mas sim que eu preciso de 9 grampeadores e meio, né? Então, como fazer essa representação? Será que existe um número que representa isso, por exemplo? Né? Então, esses são aspectos que a gente pode ir trabalhando com os estudantes. Daqui a pouco, dado um determinado tamanho de uma linha, né, para o estudante, quantas linhas que eu vou ter, né, desse determinado tamanho, a minha sala, né, na frente, daqui a pouco a largura, o comprimento da sala, quantas dessas linhas que cabem nisso, né? E ainda as medidas não convencionais, daqui a pouco, né, mais específicas, falando de pé, de mão, mas assim, trazer um pouco essa questão de que essa noção do número, né, da evolução, né,
pensando aqui da nossa aprendizagem, eu vou sair do natural para o número racional, utilizando ideias, então, me apoiando em outras unidades temáticas, tá? Ainda, a BNCC vai dizer o seguinte, que nos anos finais, os alunos devem resolver problemas com números naturais, tá? Inteiros e também os racionais, então aqui eu já estou falando de problemas, né, com esses números, e as operações, né, além de trabalhar isso com os seus diferentes significados e utilizando estratégias diversas, né, com compreensão dos processos neles envolvidos. E, né, para aprofundar essa noção do número, a importância, né, a própria base vai dizer isso, ó, a importância de colocar os nossos estudantes frente a problemas, sobretudo os de geometria, em que os números racionais agora eles não vão ser suficientes para resolvê-los, de modo que reconheçam a necessidade de outros números, os irracionais, né? Que foi um pouquinho do que eu já falei na aula passada. Quando eu tenho lá um quadrado, né, dado um quadrado, qual é o tamanho da diagonal do meu quadrado? E aí a gente chega na questão da incomensurabilidade, né? E aí a existência desse novo número, né, que eu não tinha até então como representá-lo, tá? Então, esse processo todo, a própria BNCC vai falando. Então, percebam o quanto tem essa questão do fazer matemática, né? Da atividade matemática acontecer em sala de aula, dos alunos experimentarem, investigarem, resolverem problemas, terem projetos para serem pensados. Isso é o fazer matemática que vai desenvolvendo, então, o letramento matemático desses estudantes. E, né, além disso, os alunos também devem dominar o cálculo de porcentagem de porcentagem, juros, descontos e acréscimos, incluindo o uso das tecnologias digitais, tá? E também que eles saibam reconhecer, comparar e ordenar números reais, com o apoio da relação desses números com pontos na reta numérica, que é o que o nosso colega Rodrigo, é isso? Rodrigo está aí ainda? Não, acho que saiu. Que é o que o nosso colega Rodrigo falou que ele costuma fazer, né? A importância da gente trabalhar com os estudantes, e na semana que vem a gente vai ver algumas coisas referentes aos obstáculos epistemológicos que os alunos desenvolvem, né? De pegar, olhar na reta numérica aonde que os nossos números estão, tá? Isso é uma coisa bem importante, trabalhar com a reta numérica, fazer essa visualização, né, de onde os nossos números estão. Bem, o que é muito importante que a gente vai ter aqui? Que esse pensamento numérico, ele não vai se completar quando eu ficar só em cima da unidade temática de números, né? O pensamento numérico ele vai sendo ampliado e aprofundado quando a gente vai trazendo essas situações e discussões para além dos conteúdos de números, né? Então, quando eu vou fazer essa articulação com a questão da álgebra, da geometria, das grandezas e medidas e também da probabilidade e estatística. A BNCC também vai dizer o seguinte, olha, a educação financeira, sabe? Você conseguir trabalhar com esses alunos de forma que eles trabalhem pensando no dinheiro, pensando em relações que envolvam a educação financeira, vai favorecer um estudo interdisciplinar, né? Então, também abranger um pouco mais para além do conteúdo de números. Gente, como que aparece no ensino fundamental, né? Então, a gente vai ter a unidade temática, né? No caso aqui, estamos olhando para números. Eu vou ter o objeto de conhecimento. Então, o que é o meu objeto de conhecimento nesse exemplo que eu peguei? O sistema de numeração decimal. Então, a leitura, a escrita, a comparação e a ordenação de números naturais de até 5 ordens, né? Isso é para ser trabalhado em que ano, gente? Percebam. Olhem o código alfanumérico. EF04MA01, ou seja,
ensino fundamental, disciplina de matemática, tá? Estou falando aqui do 4º ano, e essa daqui é para ser a primeira habilidade referente a esse objeto aqui de conhecimento, tá? Ou seja, qual é a habilidade que, ao final aqui, né, no 4º ano, meu aluno deve ter se apropriado? Ele deve conseguir ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhares, tá? Então, esse é o exemplo para o 4º ano. E aqui eu trago um exemplo de qual ano? Quem que sabe aí? Que ano é esse? César, Danilza. Sétimo ano, né? Essa é uma habilidade do 7º ano. Então, que vai dizer para a gente trabalhar com os números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e também operações, né? E no caso aqui, são 3 habilidades que são previstas de serem trabalhadas nesse único, vamos dizer assim, objeto de conhecimento, né? Isso dentro da unidade temática de números, tá? Alguma coisa aqui que vocês queiram falar, colocar para nós? Deixa eu passar o próximo slide, né? Então, só para a gente finalizar aqui o ensino fundamental, já tinha comentado um pouquinho antes, né? Mas a gente tem essa questão que a BNCC, né, vai trazer sobre a utilização de recursos didáticos, né? Como malhas quadriculadas, o ábaco, o material dourado que antes o nosso colega trouxe, jogos, né? Então, existem muitos jogos que podem nos ajudar, e aí eu vou trazer alguns deles no decorrer das nossas aulas aqui. Temos o jogo Nunca 10, tem jogos para trabalhar frações, jogos para trabalhar números inteiros, a questão das próprias planilhas eletrônicas, apesar que no ensino fundamental, anos iniciais, eles ainda não têm, né, uma facilidade tão grande com isso. Os próprios softwares de geometria dinâmica, o GeoGebra, né, talvez seja o mais conhecido. Então, essa utilização desses recursos, né, diferentes, eles são bem importantes e vão ter, sim, um papel essencial para a compreensão e utilização dessas noções de matemática. Eu vi, Denilza, que tu colocou ali que os alunos do fundamental, anos iniciais, têm muitas dificuldades em representar valores. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Tu consegue abrir o microfone ou não? Boa noite. Boa noite. Assim, professora, porque eu trabalho no 2º ano e a gente está próximo de fazer uma avaliação externa, e a avaliação são 2 disciplinas, português e matemática. E tanto a professora de português como de matemática está trabalhando com ele, né, as disciplinas. Aí eu sou professora de português deles. E eu peguei alguns simulados para aplicar com eles. E eles têm muita dificuldade em representar valores de dinheiro, né? A gente vê aquela coisa do dia a dia deles, mas muitos não sabem. Então, por exemplo, transformar a quantia de cédula em moeda num valor X para poder fazer um cálculo, né? Que é coisas do dia a dia. Por exemplo, até aqui mesmo em casa, o meu filho já tem 10 anos, ele não sabe passar um troco, né? Aquela coisa assim que você sabe que é o do dia a dia de uma criança, mas que eles sentem dificuldade. Bem interessante essa tua fala. Com a relação dos números, né? Bem interessante porque agora tu me fez lembrar aqui também algumas questões, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar e problematizar, que de certa forma
a gente está utilizando cada vez menos o dinheiro, né? Hoje em dia, com a questão do Pix, eu, por exemplo, acho que é meses que eu não pego dinheiro na mão, né? Dinheiro cédula para utilizar, porque a gente acaba utilizando muito o cartão de crédito e o Pix, né? Principalmente cartões e Pix. Questão do cheque também, né? A gente quase não utiliza mais. Então, o dinheiro, ele parou de ser utilizado, né? Praticamente. E eu falo isso, mas me preocupa porque quando eu volto no tempo, há uns 5 anos atrás, eu lembro perfeitamente de estudantes e até mesmo pessoas adultas com essa dificuldade de trabalhar com a questão do dinheiro. E eu falo isso no sentido principalmente de troco no mercado, né? Quando muitas vezes tu tá lá fazendo troco, eu mesma, né? Quando eu estava fazendo algum troco de alguma coisa que estava participando, né? Ajudando até na escola, eu vejo lá um valor e eu peço, tem mais 5, ou tem mais 10, eu te devolvo 5. Que são questões que tu tem que ter um raciocínio matemático bom, né? Para você desenvolver isso. Tem gente que fica tipo, como assim? O que eu faço? Né? Eu lembro que eu tenho uma colega minha que fazia isso. Ela dizia, tá, como assim? Tá, eu confio em você. Por essa facilidade do raciocínio lógico. Mas aí tu traz uma outra questão, que é o fato das crianças, né, do segundo ano, estarem com essa dificuldade, inclusive de equivalência. Quando eu vejo, por exemplo, que uma nota de R$2, eu consigo, eu tenho o mesmo valor, né, com 4 moedas de 50 centavos. Né? E outros valores que a gente precisa ir trabalhando, né? E aí, perceba, eu não estou mais falando em quantidade de objetos, né? Mas agora a gente está falando numa representação que envolve a questão de valor. Porque seria melhor eu ter 4 moedas do que uma nota, né? Daqui a pouco a gente também tem essa outra questão que as crianças muitas vezes confundem. Então, percebam que é um outro nível de aprendizagem, né? Eu saio daquela aprendizagem do número, enquanto contagem eu tenho um lápis, eu tenho 2 lápis, eu tenho 3 lápis, né? Para uma condição de valor, né? De representação, em que o lápis preto, ele vale 5, o lápis laranja pode ser 10, e o lápis azul pode valer 15, né? Então, eu preciso desses 2 lápis aqui para equivaler a um lápis azul, né? Um laranja e um preto para equivaler ao azul. Então, aqui, quando eu estou nesse tipo de trabalho, a gente já vai ver depois, eu já estou também desenvolvendo aspectos que são importantes lá na frente, quando eu for pensar na álgebra, né, no pensamento algébrico do estudante. Então, percebam quantas coisas elas estão interligadas, né? E a importância de quando eu olho lá na BNCC nas habilidades, de eu conseguir efetivamente desenvolver essas habilidades nos nossos estudantes, tá? E aqui vou colocar rapidamente para nós olharmos aqui. E até para a gente olhar isso, Danilza, que tu trouxe, da questão da BNCC, a base. Volta aqui. Que é essa parte aqui que tu falou, vamos pegar aqui o fundamental, a gente quer a matemática, para a gente olhar aqui no segundo ano, o que nós temos? As competências, eu quero ver aqui, ó. Quais são as habilidades e competências? Se ele carregar, né? Aqui. Matemática aqui, por favor, diga. Hoje de tarde eu abri. Funcionou. Então, percebam, aqui, gente, nós vamos ter essa... por que não está atualizando para vocês? Acho que agora foi. Agora sim. Aqui, nós temos a questão que eu falei antes, né? A unidade, o objeto de conhecimento e quais as habilidades a serem desenvolvidas. Vamos ver aqui no segundo ano o que tu fala, né?
Então, quando eu penso na unidade temática de números, né, que é o nosso foco aqui dessa nossa disciplina, então vamos olhar para ela, vamos ver se eu tenho essa questão que tu trouxe do dinheiro, né? Então, leitura, escrita, comparação e ordenação dos números de até 3 ordens, né? Então, percebam, a gente vai ver também que isso vai crescendo, né? É uma questão óbvia da questão da aprendizagem, então vai aumentando. A construção de fatos fundamentais na adição e subtração, a composição e decomposição dos números naturais, com suporte de material manipulável. Problemas envolvendo diferentes significados, problema envolvendo adição de parcelas iguais, problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte, né? Então, eu já estou trabalhando aqui, percebam, com a ideia do número racional, né? Implicitamente já está aqui a terça parte, tá? E aí a gente vai ter a questão da álgebra, da geometria, as grandezas e medidas, e aí percebam, né? Quando tu fala isso, nós vamos ter aqui, quando eu falo em sistema monetário, perceba que eu estou aqui nas grandezas e medidas, mas isso vai nos impactar lá nos números, né? Então é isso que eu trago. O quanto que a gente, por mais que esteja falando de uma unidade temática, ela está interrelacionada com todas, né? Em que eu coloco aqui que o meu objeto de conhecimento é o sistema monetário brasileiro, né? Que é reconhecer as cédulas e as moedas, e a equivalência de valores, que é isso que eu falei antes. Então, qual a habilidade que se espera que esse estudante, no final do fundamental do segundo ano, saiba? Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver as situações do cotidiano, tá? E, gente, assim, sucessivamente a gente vai tendo, tá? Nós vamos ter aqui, então, a probabilidade estatística, né, também, e nós vamos, para o terceiro ano, os números, depois, observe, vou passar aqui rapidinho, no quarto ano temos mais sobre números, no quinto ano, deixa eu ver aqui, próximo, e aí a gente vai para o sexto ano, bastante coisa de números ainda, no sétimo. E vocês vão ver que conforme a gente vai avançando no fundamental, olha só que pouquinho que agora tem de números. A gente vai, de certa forma, encolhendo os números, né? A unidade temática. Mas não quer dizer que ela não esteja presente nas outras. Porque aqui eu diminuo no oitavo ano os números, mas eu aumento a álgebra, né? Porque elas vão começando a se complementar, vamos dizer assim, no ensino fundamental nos anos finais, tá? Então, esse processo aqui, esse movimento da BNCC, é algo que vocês têm que realmente se aprofundar, né? Ler, estudar. Então, o professor ali, como a Denilza falou, do segundo ano, é importante sim que venha, que sente, que busque isso, né? O que eu posso fazer dentro dessa habilidade? Quais práticas que a gente pode desenvolver pensando nessa habilidade específica? Que material que eu consigo utilizar para que os meus estudantes consigam, né, no final agora aqui desse período, consigam alcançar essa habilidade, né? Então esse é um processo que a gente vai trabalhando aqui no decorrer do curso, na próxima aula mais ainda, né, considerando essas questões. Para a gente finalizar aqui, né, hoje eu falei que a aula ia ser teórica, vocês iam cansar de ouvir minha voz. A gente vai aqui terminar, pessoal, a questão do... Vou fechar isso aqui e vou compartilhar de novo. Espera aí. Nós vamos olhar rapidamente, né, porque a gente tem professores aqui também que trabalham com a matemática
no ensino médio, né? Então, da mesma forma que no fundamental, a gente também vai ter a matemática no ensino médio. Não é isso que eu quero. Agora vai. Muito bem. Vocês conseguem ver melhor os slides, né? Então, gente, agora a gente vai para o ensino médio, né? Então, o ensino médio ele é diferente. A BNCC do ensino médio, ela vai estar organizada pelas áreas do conhecimento ainda, que a gente já viu, né? Só que agora são 4 áreas do conhecimento. Então, o ensino religioso ele não tem mais aqui, e que vai estar organizada nas linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias e as ciências da natureza e as suas tecnologias, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que a BNCC do ensino médio, ela se organiza através da integração, né, dessas áreas. Mesma forma, a gente vai ter as habilidades, as competências e pensando numa articulação, porque eu estou pensando, né, nessa formação geral da educação básica, e quando eu falo nessa articulação, a gente tem que lembrar também dos conhecidos e famosos itinerários formativos, né, que vão aparecer também aqui no ensino médio. Além disso, a BNCC do ensino médio, ela vai ter essa questão da progressão da aprendizagem, né, considerando tudo que foi aprendido no fundamental para o médio, um olhar para o projeto de vida e a utilização, né, das tecnologias digitais e a questão da computação, tá? Aqui mostrando para vocês um pouquinho como que ela se organiza, né? Então, nós vamos ter uma parte de formação geral, que é trazida pela BNCC, e a gente vai ter também a parte dos itinerários. Os tipos aqui de itinerários formativos, que vão depender, né, a partir da escola, do arranjo local, do contexto escolar, basicamente, né? A gente tem aqui leis que trouxeram impactos para o ensino médio, né? Então, a gente tem a emenda constitucional lá de 2009, que tornou obrigatório o ensino médio. A gente teve a lei 13.415 de 2017, que vai trazer alguns ajustes, né? E ela também é essa lei que impacta na existência da BNCC e da existência dos itinerários formativos. E essa lei mais recente, de 2024, que amplia a questão da formação geral básica e diminui um pouco os itinerários formativos, né? Então, são grandes mudanças que a gente tem aí. Isso aqui eu já falei um pouquinho antes, né, para vocês, então, a continuidade das aprendizagens, e quando eu olho para a matemática, essa questão de ampliação do letramento matemático, tá? Levar em conta essas necessidades, as vivências do cotidiano, né, principalmente as questões tecnológicas, e utilizar também essas materiais e ferramentas e aplicativos tecnológicos, tanto para a investigação matemática quanto para o pensamento computacional, tá? Aqui a gente tem a questão da valorização do uso da calculadora, das planilhas eletrônicas e outras tecnologias, assim como do pensamento computacional, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem algumas competências específicas da matemática e das suas tecnologias para o ensino médio. Basicamente vão ser 5. A gente tem a mesma organização aqui, só que nós vamos ter as competências gerais e as habilidades, elas vão estar se referindo a essas competências, tá? A diferença do ensino médio é que aqui ele não vai ser tão específico e vai dizer, olha, no primeiro ano você precisa trabalhar esse conteúdo, no segundo ano você tem que desenvolver essa habilidade. Ele deixa para as redes se organizarem de uma forma um pouco mais
abrangente, considerando a ideia dos itinerários formativos, tá? Então, na matemática a gente vai ter 5 competências, tá? Então, essas 2 primeiras e essas outras 3, tá? Então, por exemplo, a competência 1 diz o seguinte: utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências e da natureza e humanas, questões socioeconômicas ou tecnológicas divulgadas por diferentes meios de modo a contribuir para uma formação geral. Percebam, são competências bastante amplas, né? E aí eu pergunto para vocês, quais são as habilidades referentes a essa competência? Então, a BNCC vai trazer, olha, essas serão as habilidades referentes à competência 1. Interpretar criticamente situações que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação com ou sem o apoio das tecnologias digitais. Então, aqui eu já começo a ver quais são os objetos de conhecimento, apesar de a BNCC do ensino médio não trazer isso, não dizer quais são os objetos de conhecimento. Ela só vai trazer as habilidades, tá? Então, isso a gente vai ter para todas as competências e, né, a competência 2 é a mesma coisa, e vocês vão ver que bem no final ali, a BNCC vai trazer uma ideia de organização curricular, né? Então, uma organização possível é de forma similar às unidades temáticas do fundamental. Só que aqui o que ele faz? Ele vai juntar os números com a álgebra e também junta a geometria com as medidas, né? Com as grandezas e medidas, e deixa a probabilidade estatística separado, né? Esse separado entre aspas, porque a gente sabe que a gente vai tendo essa articulação, né? Esse movimento de juntar-se, vamos dizer assim, cada uma dessas unidades temáticas conforme a gente vai avançando, tá? E aqui para mostrar para vocês aquelas habilidades, né? Que eu tenho a competência e a habilidade, ele traz uma organização dizendo, olha, essa habilidade M13 Mate 104, que vai dizer o seguinte, que o estudante deve interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos, isso se encaixa mais na competência, ou melhor, na unidade temática de números e álgebra, tá? Então, isso a base apresenta, né, para a gente ter uma ideia de como isso é organizado, onde que se encaixa cada uma dessas coisas, tá? Mas percebam, é algo mais geral que é trazido nessa nossa organização da BNCC, tá? Gente, enquanto material, né, do nosso tópico 2, a gente tem aqui o vídeo da professora, que a gente já viu agora na nossa aula. Tem também, rapidamente, uma reportagem da nova escola e um artigo que eu trouxe, né, que eu acho que faz muito sentido para que todos leiam, mas principalmente os professores que trabalham nos anos iniciais, né, porque vai trazer algumas reflexões interessantes para a gente pensar, né, de alguns estudos, de alguns artigos que foram publicados, então eles vão lá e fazem essa retomada, fazendo, né, trazendo com que os professores pensem um pouco mais sobre isso. E, né, a gente tem aí um fórum, eu vi que muitos já começaram a participar do fórum, né, a gente tem aqui 40 participações, para vocês colocarem, né, referente a uma prática que vocês tenham desenvolvido e qual é o diálogo que essa prática tem, né, com a BNCC, tá? E, por último, nós também temos um questionário, tá? Esse questionário, ele é bem... são 10 questões, mas são questões, assim, mais abrangentes, vamos dizer assim. Tem algumas questões de alguns conteúdos de matemática, da unidade temática de números, tá? E algumas perguntas referentes à BNCC também, para a gente trazer e discutir,
tá? Então, hoje, a nossa aula, ela tinha esse intuito de fazer, assim, esse movimento que vocês olhassem, né, de uma forma mais abrangente para a BNCC, né, especificamente o que a gente tem da unidade temática de números, né, mas assim, entendendo que ela não é uma unidade temática isolada, né, muito pelo contrário, ela vai e precisa estar conversando com as demais, e entendendo, né, e quero que vocês vão pensando também em possibilidades de como ir desenvolvendo esse pensamento numérico, esse letramento numérico, podemos dizer assim, através das práticas que vocês podem e poderão ir desenvolvendo aqui pelo curso. Tá bem? Alguma pergunta, algum questionamento que tenha ficado na aula de hoje? Tivemos pouca participação hoje, né? Mas eu também entendo, eu sei que vocês estão... Não sei, né, se vocês necessariamente foram ontem, mas está tendo também atividades com a disciplina anterior, né, vocês estão tendo uma apresentação aí de trabalhos, então também eu sei que sobrecarrega, tem colegas que trabalham durante a noite, né, não conseguem participar, então assim, entendo que não é fácil, né, e chega final do ano, a gente vai tendo mais atividades, ficando mais cansado, né, pessoal? Mas, assim, fico bastante feliz com a participação de vocês. A aula de hoje foi um pouquinho mais teórica, né? Mas próxima aula a gente vai desenvolver algumas práticas, tá? E vamos trabalhar, vamos olhar, então, para alguns obstáculos que existem, né? Tanto epistemológicos quanto didáticos, quando a gente vai trabalhar com o ensino de números, né? Na educação básica, né? Tanto nos anos iniciais, finais do fundamental, como no ensino médio. E também vou trazer um pouquinho, né? Pensar nessas práticas a partir das respostas que vocês nos trouxeram no tópico 1, né? Do nosso primeiro fórum. Tá bem? Patrícia, tem alguma colocação, talvez? Tudo certo? Não, a princípio tudo certo. Tudo certo. Já estou avaliando o fórum enquanto isso. Ah, olha só, viu? É multifuncional. Então, eu e a Patrícia vamos nos ajudando, né, pessoal? Então, agradeço a participação de vocês, né? Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vão nos perguntando que a gente vai auxiliando vocês na medida do possível. E para a próxima semana, prometo que teremos mais práticas, né? Eu sei que vocês gostaram da mágica semana passada, tá? Mas faremos atividades mais práticas. Tá bem? Professora, só uma pergunta. Como, Danilza? Repete. É assim, é porque eu estava um pouco distante do curso, né? Agora eu estou retomando, porque eu estava com muitas demandas no trabalho, e aí eu já consegui recuperar com as disciplinas anteriores, só que eu comecei agora essa disciplina, né, de números. Será que eu não olhei direito, mas eu acho que já tem alguma atividade encerrada. Aí tem como eu recuperar, eu tenho que esperar passar o processo para poder fazer o repercurso. Eu acho que encerrou dia 23, se não me engano. Que fechou o primeiro tópico, sim. Olha só, Danilza, aquele primeiro tópico, como que está funcionando a nossa disciplina, né? Eu expliquei na primeira aula. A gente está tendo nós temos 5 tópicos, tá? Então, o primeiro tópico, ele já fechou. Mas esse primeiro tópico, quanto que varia de nota, né? A gente vai ter um total aí de 100 pontos. Esse primeiro tópico, ele valia 10 pontos, vamos dizer assim, de um questionário que teve, e parte do fórum, tá? Então, assim, você não vai perder grandes pontos pelo fato de tu não ter feito esse primeiro tópico, tá? Porque a gente tem agora, do segundo tópico até o último, quase 90 pontos para você fazer, e tu pode passar na disciplina até com uma nota bem razoável, né? Um B tu consegue participar, tá? Então, assim, tu consegue fazer a disciplina. Te recomendo que evite faltar agora, né? Tente cuidar a questão do tempo dos tópicos. Tá certo.
Era só essa dúvida mesmo. Agora eu vou ver se eu fico mais atenta aos prazos. Obrigada. Isso, a gente procura toda semana, né? Eu acabo avisando quando a gente abre tópico, quando tem atividade, sempre importante. Nessa disciplina, a gente está abrindo os tópicos na sexta-feira, né? Então, agora, dia 28, vai abrir um tópico e ele vai ter duração de 9 dias. Ele vai fechar lá no outro domingo, tá? E o tópico 2, que é o que está aberto agora, né, nesse momento, ele fecha nesse domingo. Então, no dia 30 de novembro, a gente tem o fechamento desse tópico. Então, dá tempo de fazer as atividades. Certo? Muito bem. Se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, né, que ainda tenha, pode ir nos chamando que a gente vai te auxiliando também. Tá bem? Então, gente, eu vou parar a gravação aqui, tá? Agradeço a participação de cada um de vocês e nos encontramos na próxima quarta-feira, neste mesmo link, para nossa aula às 19 horas. Tá bem? Tchau, tchau.